Muitas vezes os de fora percebem primeiro algumas coisas a respeito de Deus ou da fé, que nós dentro da igreja demoramos mais em perceber ou em reconhecer. Nós já vamos da mensagem número 18 dessa série. Eu espero que a cada nova mensagem possa ir crescendo em vocês. Isso que cresceu em mim ao trabalhar o livro do profeta Jeremias. Essa é uma fascinação, né, pela palavra de Deus, um desejo de conhecer mais ao Senhor através da palavra de Deus. Essa que tanto nos desafia como nos consola, palavra que muitas vezes nos desconcerta, mas que também renova em nós a esperança. Aliás, hoje no título da mensagem já temos essa perspectiva, né? Juízo e esperança. Teremos tanto algo disso que não parece à primeira vista algo bom, nem desejável, que é a experiência de passar pelo juízo de Deus, mas também nós teremos no mesmo capítulo de Jeremias lampejos da esperança que nós encontramos nas promessas do Senhor, naquilo que Ele faz por nós. Leamos juntos, então, alguns versos do capítulo 16 de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor: recebi outra mensagem do Senhor. Ele disse: não se case, nem tenha filhos neste lugar. Um pouco mais adiante, assim diz o Senhor: não vá a funerais para prantear, nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele minha proteção, removi minha bondade e minha misericórdia. Depois adiante diz assim: não vá a seus banquetes e às suas festas, não coma nem beba com eles, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: durante sua vida, diante de seus olhos, acabarei com os cânticos alegres e com o riso nesta terra, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. Quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados deste modo? Qual foi o nosso pecado contra o Senhor, nosso Deus? E mais adiante no mesmo capítulo diz assim o Senhor: eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminaram minha terra com imagens sem vida de seus ídolos repulsivos e encheram minha terra com suas práticas detestáveis. Senhor, és minha força e fortaleza, disse Jeremias, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo o mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. O Senhor diz: agora lhes mostrarei meu poder. Agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o mesmo Espírito que falou teu servo Jeremias no passado e inspirou para que ele trouxesse a tua palavra ao teu povo naquela época, esteja presente com cada um de nós hoje também, quando abrimos a tua palavra. Que o teu Espírito nos ajude a recebê-la em nossas vidas e que nos ajude também a que possamos responder em obediência, abertos para a transformação que o Senhor quer operar em nós através da tua palavra. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, primeiro temos isso, que é a ideia de um juízo difícil, né? Já imaginaram se Deus lhe pedisse o que ele ordenou ao profeta Jeremias aqui? Nós temos isso que ele ordenou assim: não se case, primeiro, não se case, nem tenha filhos neste lugar. Uau, né? Quer dizer, em uma época em que nem havia uma palavra em hebraico para o homem solteiro. Ou seja, era algo tão fora do comum, ou tão mal visto naquela cultura e naquele tempo, que eles nem sabiam como chamar um homem adulto nessa condição.
E que situação difícil, né? Que chato que para Jeremias ser mal visto por todos por causa dessa ordem de Deus para ele, não se casar. Já pensaram as pessoas da comunidade chegando para Jeremias e lhe perguntando, já se casou? Quem é a sua esposa? E Jeremias, ao dizer que era solteiro, talvez tendo que ouvir de alguma senhora da comunidade, bem intencionada, ainda é solteiro. Ou não se casou por enquanto. Ou então, nas melhores das boas intenções, né, botando pressão para cima do pobre Jeremias. Olha, eu tenho uma sobrinha que eu gostaria de te apresentar. Tem uma prima que você precisa conhecer, Jeremias. Ou ainda aquele convite inocente para um chazinho com biscoitos do Oriente Médio, e aí você chegando lá para esse chazinho com biscoitos, olha que coincidência, também estamos recebendo hoje aqui a nossa visita da nossa amiga Leia de Cesareia, até rimou, e estava de passagem, e aí daí aproveitamos e a convidamos para esse chazinho com você, e ele já de novo, né? Vida de profeta que tinha sido proibido de se casar não devia ser fácil, não. Ele não deveria se casar, nem ter filhos, algo muito duro numa cultura em que tanto o casamento como a paternidade, a maternidade eram expressões e lugar da bênção de Deus na vida das pessoas do seu tempo. E teve mais palavra difícil de Deus para Jeremias. Ele também deveria não ir a funerais para prantear, nem demonstrar compaixão por este povo. Veja bem a situação difícil de Jeremias. Não ir aos funerais e nem sequer expressar condolências, ou sem poder exercer compaixão no luto de outros, seria interpretado ali naquele contexto como uma grande ofensa. Jeremias, assim, ele estaria sendo excluído dos momentos mais importantes e significativos em que eles expressavam que era parte de uma mesma comunidade, de um mesmo povo. E ainda teve mais exclusão. Jeremias também não deveria participar dos seus momentos de celebração. Não vá a seus banquetes e às suas festas. Não coma e nem beba com eles. Nada de cânticos alegres, nada de riso, não mais vozes felizes serão ouvidas. Jeremias é simplesmente excluído da vida social do povo de Judá. Já pensou se Deus falasse assim, nada de almoço comunitário lá na igreja, nevermore, não pode mais, a gente seria terrível. Imagina todo mundo voltando e você não poder, nesse momento, voltar e participar desses momentos. Aqui no texto o que está acontecendo é que, de uma certa maneira, Jeremias está não só anunciando o juízo de Deus sobre o povo, mas Jeremias, de alguma maneira, ele participa desse juízo também com a sua própria vida, com as suas próprias ações, desse juízo. Ele está antecipando em si, encarnando em sua própria vida o juízo de Deus. Há uma tradição profética importante nas Escrituras que está em ação aqui. Nós vemos isso na vida de outros profetas. Oséias se casa com uma mulher que lhe é infiel. Ezequiel teve que enfrentar a morte da sua esposa, descrita como seu tesouro mais precioso. E é proibido por Deus de chorar por ela, de expressar o seu luto. E que difícil isso para os profetas. Que difícil isso para Jeremias aqui agora. O profeta Jeremias estava em sua própria vida, representando e experimentando nele mesmo, em sua própria vida, o juízo que Deus traria sobre o seu povo. Essa longa tradição profeta, ela segue na história do povo de Deus até o cumprimento máximo realizado na própria pessoa de Jesus. O próprio Deus encarnado, em Cristo, participando, ou melhor dizendo, sofrendo em si mesmo todo o juízo, toda a justiça de Deus em sua morte na cruz, levando sobre si nossas dores, o nosso pecado, a nossa injustiça. Ou seja, o que Jesus faz na cruz por nós pode ser, de fato, algo difícil para a gente compreender e absorver na sua totalidade, tanto hoje como no passado. É algo surpreendente e assombroso. Por isso, nós sempre devemos nos aproximar da cruz de Cristo com isso de
temor, de um certo assombro, de adoração, porque é de fato maravilhoso, terrível e de difícil compreensão, e tudo isso junto. Mas tendo dito isso, é bom observar também que para este povo, quando eles olham para a sua história, para o que os profetas já haviam vivido antes nas suas próprias vidas e anunciando e encarnando o juízo e a esperança de Deus, possivelmente essa tradição profética era algo então que lhes ajudaria, no devido momento, a fazer sentido, buscar fazer sentido de tudo aquilo que havia passado com Jesus, o Deus encarnado em seu meio, indo até a cruz, por eles e vencendo a morte no seu lugar. Jeremias aqui anunciava com a sua vida, com as proibições a que ele ficou sujeito, ele anunciava o juízo de Deus que viria sobre eles, que seriam destruídos como nação, levados ao exílio, e aí nós temos uma reação curiosa do povo de Judá. Porque eles vêm e dizem assim, onde foi que erramos? Quando Jeremias se comporta dessa maneira, com essas várias proibições no meio do povo, isso com certeza deve ter levantado perguntas, uma certa inquietação por parte do povo. Daí, no momento em que entenderam que isso era o anúncio do juízo de Deus que viria ainda sobre eles, eles questionam por que isso lhes acontecia. Eles dizem assim, quando você anunciar tudo isso ao povo, né, o texto nos diz, eles perguntaram, por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi o nosso pecado contra o Senhor, nosso Deus? É como se eles perguntassem agora a Jeremias, o povo, o que fizemos de errado? Queridos e queridas, é algo surpreendente, ou digamos irônico, ou engraçado, que eles queiram perguntar isso agora. O que foi que nós fizemos de errado? Sabe aquele meme do Obama sobre o que está acontecendo aqui? Ou como assim? Eu não sei se a gente tem ele aqui, se funciona no... Vocês conhecem, né? O Obama assim. Como assim? O que está acontecendo aqui, né? Jeremias tinha todo o direito de fazer assim como o Obama e dizer, como assim? Vocês ainda têm coragem de perguntar o que vocês fizeram de errado? O que vocês acham que eu tenho feito aqui, sofrendo como profeta, repetindo uma e outra vez os erros que vocês estão cometido, repetidas vezes, trazendo mensagem para vocês se arrependam e mudem seus caminhos. E agora vocês ainda perguntam, o que vocês fizeram de errado? Aí, ainda assim, né, talvez a gente tenha menos paciência do que Jeremias, mas Jeremias tem mais, né? Ainda assim, Jeremias, com uma paciência que parece sem fim, volta a lhes explicar sobre o seu ciclo de rebeldia, do afastar-se de Deus e dos seus propósitos, volta a lhes falar da sua idolatria e de como tem quebrado, abandonado as instruções de Deus para eles. Mas Jeremias lhes explica, lhes adverte que essa desobediência não era de hoje, que vinha desde os seus antepassados, um pecado que ia atravessando gerações de pai para filho. Nesse momento, talvez, inclusive nós imaginamos que uma possível reação do povo ao ouvir Jeremias, algo que pode ter acontecido entre o verso 11 e o verso 12 aqui do capítulo 16, poderia ter sido na direção de dizer, não é justo, né, Jeremias? Não é justo que nós soframos consequências por pecados, por erros daqueles que vieram antes de nós. E talvez por isso mesmo, uma possível reclamação do tipo, não é justo, que Jeremias tenha sido bem claro na adição que ele faz no verso 12. E Jeremias diz, vocês são ainda piores, já não é mais Obama não, é o versículo isso. E vocês são ainda piores que seus antepassados.
seguem os desejos teimosos do seu coração perverso e não querem me ouvir. É como se Jeremias estivesse dizendo, vocês estão reclamando dos erros e pecados dos que vieram antes de vocês? Vocês estão agindo de maneira pior ainda. Infelizmente, parece, queridos, queridas, que é da natureza humana esse tipo de evasão de responsabilidades. A gente sempre procura colocar a culpa em alguém. Alguém mais, outra pessoa. Encontrar alguém que seja mais culpado do que eu e que, de alguma maneira, então, pudesse que melhorasse algo com isso acerca do desastre da minha condição, da minha hipocrisia. É como se a gente, às vezes, quisesse falar assim, ó, eu roubei 10, mas ele roubou 20. Já imaginaram um marido tentando se justificar assim? Querido, eu te traí 5 vezes, e o teu primo que te traiu 7 vezes. Tem sentido isso? Claro que não. E que constrangedor, queridos, queridas, quando nós entramos em discussões sobre quem roubou mais, quem roubou menos, quem mentiu mais, quem mentiu menos, sem que nos atentemos para a tragédia do nosso pecado, da nossa rebelião, da nossa hipocrisia. Jeremias aqui não deixa barato. Pois bem, se querem uma comparação, Jeremias entra no, né? Se é isso que vocês querem, vamos lá. Eu já vou logo lhes dizendo, vocês são piores do que seus antepassados. E quem sabe o choque dessa constatação os desperte desse pesadelo da autocomplacência, de achar que eles não têm erro algum. Os outros é que estão errados, nós não. Pois meus profetas da Bíblia com frequência destroem esses nossos sonhos, essas nossas ilusões. É você sim, Senhor. Vocês estão sim muito errados, cometendo uma idolatria pior do que os que vieram antes de vocês. E por isso mesmo sofrerão as consequências desse pecado. Aí, claro, vem essa pergunta, né, muito humana que podemos fazer. Seria essa a palavra final, o juízo de Deus, e assim termina essa história? E ainda bem que não acaba assim a história. Na palavra de Deus ela tem algo mais para complementar. E aí nós chegamos a isso de que ainda assim há esperança. Curiosamente, logo na sequência, aparecem uns versos 14 e 15 que retomam a esperança em uma restauração futura, em que há a promessa de que voltarão do exílio trazidos pelo Senhor. Diz assim o texto, eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados. Aproveito e comento algo sobre a sequência que aparece aqui até o final deste capítulo. Essa sequência, à primeira vista, ela parece estranha, porque é assim, anuncia o juízo, os versículos, depois do texto anuncia restauração futura, aí volta a falar de julgamento, e no final ainda do capítulo anuncia uma esperança que alcança a muitos. Alguns estudiosos até acham que alguns versículos aqui estariam fora do lugar. Foram colados aqui pelo editor dos textos proféticos, talvez eles caberiam melhor em algum outro lugar do livro. Primeiro, é preciso ser dito que não há nada de errado na Bíblia com esse trabalho editorial que era comum naquela época. Ou seja, ter alguém, Jeremias teve Baruque, dizem Baruque, ou outros, teve outros editores, que recopilaram, juntaram, colocaram tudo que aparecia em uma outra fonte, um outro lugar, em um só documento, e aí nós temos os livros como aparece na Bíblia hoje. Esse tipo de dificuldade que alguém pode ter hoje ao falar disso é só mais um reflexo de como nós lidamos ou vemos os documentos antigos de outra época e cultura com a nossa mentalidade moderna. Então, só para ficar claro, nós cremos, nós que seguimos ao Senhor Jesus, a Igreja de Cristo, ela crê que os editores na Bíblia, dos textos bíblicos, também foram usados por Deus nesse processo de inspiração e revelação divinas, trazendo a sua palavra para a humanidade no passado, no presente e ainda para gerações futuras. Aliás, um trabalho desses editores
é extremamente precioso para que a palavra de Deus pudesse ter sido preservada e atravessasse as gerações até hoje. Excelente. Tendo dito isso, que é bom o trabalho dos editores, talvez seja bom dizer que é curioso que alguns acreditem que no texto bíblico de Jeremias, uma sequência de juízo, restauração, juízo de novo e esperança, aparecesse aqui por causa de um suposto acidente na edição dos textos bíblicos. E que seria mais ou menos como dizer que Jeremias não poderia estar falando de juízo e de esperança ao mesmo tempo. E por que não? Vejam bem, desde o começo da missão do profeta Jeremias, ele já havia recebido essas instruções de que sua missão, ela incluiria arrancar e derrubar, destruir e arrasar, edificar e plantar. Claro que alguém poderia dizer, dos 6 verbos, 4 são difíceis, de juízo, só 2 são de construção, de esperança. É verdade. Talvez um bom indicativo, desde o começo, de que a missão do profeta em seu tempo, ou sobre a missão de qualquer um que queira ser fiel a Deus, em meio aos pecados e às idolatrias do tempo em que nós vivemos, que a missão profética, por assim dizer, ela vai incluir muitas vezes, em boa parte, a tarefa de denunciar aquilo que está mal, denunciar o que está errado e dessa maneira anunciar juízo. Anunciar juízo é isso, é denunciar aquilo que está mal e errado e dizer as consequências daquilo. Ao mesmo tempo, o fato de que os 2 verbos de esperança apareçam ao final são, por outro lado, um bom sinal de que nós podemos nos animar, porque o Senhor é quem conduz a história. O resultado final será a reconstrução, reconciliação final de todas as coisas em Cristo. E essa perspectiva também, creio eu, tem uma função importante de nos animar na perseverança e na fidelidade no tempo presente. Chris Wright, que foi o professor de Bíblia meu e da Ruth, nos afirma o seguinte sobre isso. Mesmo quando Deus age em juízo, é apenas uma etapa para seu propósito maior de redenção. Mesmo quando Deus age em juízo, é apenas uma etapa para seu propósito maior de redenção. Ou como nos recorda um outro autor sobre esses ciclos nos textos proféticos, ele diz assim, há juízo e há nova possibilidade. Há exílio e há regresso à casa. Há morte e há ressurreição. Ele também adiciona que esses movimentos que aparecem nas Escrituras nos falam bastante sobre o caráter de Deus, sobre como que Deus age redentoramente na história. A justiça de Deus demanda que esses processos aconteçam no caminho da reconciliação completa da obra da redenção final de todas as coisas. Passemos a um último ponto hoje sobre o alcance dessa esperança, dessa restauração. Na parte final do capítulo, há uma expressão bem bonita da confiança do profeta no Senhor. Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Que bom, queridos, essa mensagem de consolo e de esperança. Mas o mais surpreendente vem a seguir. Na sequência, nós vemos que são as nações estrangeiras as que primeiro percebem a futilidade de suas idolatrias. Nações de todo o mundo virão a ti e dirão, nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma, são deuses verdadeiros. 2 observações importantes sobre essa parte final. Desde Abraão, nós sabemos que a formação de um povo, e Deus se revelando a esse povo em particular, fazendo uma aliança com esse povo e nação, não tinha como objetivo final abençoar apenas um povo e nação. Absolutamente não. Isso era apenas um meio pelo qual o Senhor queria agir e se revelar, para que no final essa bênção, essa vida, pudesse chegar a todos os povos, a todas as nações, a todas as famílias da terra.
Assim, de certa maneira, as afirmações dos profetas de que as outras nações, as nações estrangeiras, chegarão a reconhecer e conhecer o Senhor, a sua justiça, é um lembrete importante desse alcance missionário, de uma vida, então, que ela é oferecida por Deus a toda a gente, a todas as pessoas. Segunda, outra lição importante nesse final. E ela consiste no fato de que são os outros, prestem atenção, são os outros, os de fora, os que primeiro percebem a futilidade das suas idolatrias. Eu vou tentar, queridos, traduzir isso para a gente hoje. É como se Deus nos dissesse, sabe, aqueles que não vêm à igreja, os que não são parte da comunidade da fé, esses foram os que já perceberam que os seus ídolos são inúteis. Antes mesmo que vocês, igreja, que me prestam culto, que leem a palavra, os de fora já abandonaram sua idolatria, já perceberam isso antes que vocês mesmos reconhecessem suas próprias idolatrias. E é dura essa palavra de Deus para a gente. De novo, o nosso professor lá, Chris Wright, ele diz algo interessante a esse respeito. Ele diz que, na verdade, esse é um paradoxo que percorre toda a Bíblia. Que muitas vezes o próprio povo de Deus é o último a perceber a futilidade das suas próprias idolatrias. Muitas vezes as pessoas de fora chegam a ver os de dentro se recusam a aceitar. Ou os de fora chegam a oferecer correções para aqueles que deveriam saber melhor. Quando nós lemos as Escrituras, isso acontece o tempo todo. Quem é de fora, supostamente pagão, percebendo algumas coisas importantes antes do que aqueles que se identificam como povo de Deus. Ao longo de todas as Escrituras, aparece isso, queridos. Aparece com Abimeleque e Abraão, vejam lá em Gênesis 20, um contraste entre Raabe e Acã, em Josué 6 e 7, a rainha de Sabá entendendo que o papel do rei, mais do que Salomão em 1 Reis 10 e 11, os marinheiros com Jonas conhecendo e entendendo o caráter de Deus antes que o próprio Jonas pudesse reconhecer e admitir, o oficial romano na crucificação de Jesus em Marcos 15, são inúmeros os exemplos das Escrituras, queridos. Muitas vezes os de fora percebem primeiro algumas coisas a respeito de Deus ou da fé, que nós dentro da igreja demoramos mais em perceber ou em reconhecer. E se isso não nos ensinar algo, se não nos fizer mais humildes, eu temo então que justamente estaríamos na mesma rota, no mesmo caminho para repetir os erros de tantos outros piedosos do passado, como o povo de Deus em Judá, na época de Jeremias. Para concluir, o juízo de Deus é uma maneira de Deus alertar o seu povo, para que reconsiderem, para que se arrependam, para que se voltem para Deus. Por isso, é sempre bom prestar atenção no juízo de Deus. Segundo, muitas vezes o mensageiro, a mensageira, participa do juízo, sofrendo junto com Deus. Aconteceu com os profetas, aconteceu com o próprio Deus encarnado em Jesus, morrendo por nós na cruz. Terceiro, juízo de Deus e esperança andam de mãos dadas. Isso nos ajuda tanto a entender melhor a justiça de Deus, como as suas intervenções, para nos corrigir, nos resgatar. Também nos ajuda, que o juízo e a esperança andam de mãos dadas, a entender melhor o caráter e o coração de Deus. E quarto e último, o juízo e a esperança nos ajudam a reconhecer que a salvação do Senhor é para todos. E assim, como igreja, nós conseguiremos cumprir melhor o propósito de Deus para o seu povo, o propósito que Deus tem para a sua igreja no mundo, como agentes
dessa reconciliação final de todas as coisas com Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de deixar algumas perguntas para que você medite e ore. Pode começar a meditar agora nesse momento e ao longo dessa semana também. Primeiro, como recebo os alertas e as exortações de que posso estar me afastando de Deus e de seus propósitos, perdido em minha rebeldia, em minhas ilusões, em minhas idolatrias? Deixa eu ver se tenho isso aqui no slide. Como recebo os alertas e as exortações de que eu posso estar me afastando de Deus e seus propósitos? Uma segunda pergunta é: de que maneiras os alertas de Deus, apontando nossos caminhos errados, ou a experiência do juízo de Deus nas nossas vidas, poderiam nos ajudar num caminho de volta para o Senhor? Uma outra pergunta vai ser essa: como estamos recebendo as promessas de esperança que vem do Senhor quanto a uma restauração futura? Como elas te animam no presente a ser perseverante e fiel ao Senhor? E uma última pergunta: de que maneiras você está buscando aprender com as percepções e as lições que nos vêm através daqueles que são de fora? Como crescer no entendimento de que a vida que recebemos de Deus é um presente que Ele deseja que esteja disponível a todas as pessoas, em todos os lugares, e que privilégio é sermos usados por Deus nessa missão e nesse propósito. Que Deus nos ajude e nos abençoe.